Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque Tu és bom, Senhor. E as Suas misericórdias duram para sempre. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui celebrando, junto com os nossos irmãos, celebrando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado, Deus, porque a Tua presença, Senhor, é real no nosso meio. E se a Tua presença é real, o Teu Espírito Santo procura quem o adore em espírito e em verdade. Que o Senhor encontre aqui hoje, Deus, verdadeiros adoradores. Que o Senhor encontre aqui hoje, Deus, pessoas dispostas, Pai, a serem transformadas pela Tua palavra. Dispostas, Deus, a serem tocadas pelo Teu Evangelho. Dispostas, ó Senhor, a mudar a sua vida completamente por amor do Teu nome. Dispostas, Deus, a abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, das suas paixões, para seguir o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que nesse lugar o Senhor encontre pessoas assim. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Você pode se sentar. E aí você já pode pegar sua Bíblia e abrir em Miqueias. Já vou falar já o livro que você precisa abrir, para dar tempo aí de você encontrar, até eu me organizar aqui. Miqueias. Vou dar uma dica. Está lá no Antigo Testamento. Vai lá que você acha. Miqueias capítulo 6 hoje. Se você está nos grupos de WhatsApp da igreja, você viu que o tema da mensagem é uma pergunta, né? O que Deus quer de mim? E eu queria te perguntar nessa manhã, você não precisa responder, obviamente, mas o que Deus quer de você? Você é capaz de responder essa pergunta assim, sem hesitar? Com convicção? O que Deus quer de você? O que Deus quer de você hoje? O que Deus quer de você para amanhã? O que Deus quer de você para a sua vida? Talvez seria mais fácil a gente responder o que Ele não quer. Aí a gente poderia, talvez aqui, fazer uma listinha, né, das coisas que Deus não quer. Que a gente tem certeza que Deus não quer da gente. O Miqueias, que é um dos profetas menores aqui do Antigo Testamento, ele escreveu esse livro que leva o nome dele. E o nome Miqueias significa quem é como o Senhor. E é interessante porque é assim que ele termina o seu livro. Ele faz uma pergunta lá nos últimos versículos: quem é Deus semelhante a ti? Ele faz essa pergunta ali no final, que na verdade resume o teor da mensagem geral desse livro, que considera que a pessoa, considera os atos e considera o caráter incomparável do nosso Deus, do Senhor de toda a terra. O livro vai falar da corrupção do povo, vai falar da corrupção dos líderes, mas também vai falar de uma esperança gloriosa do futuro. Portanto, ele fala do Evangelho, não é? Da nossa natureza caída, de estarmos perdidos sem Deus, mas de uma esperança viva em Cristo Jesus. E especificamente no capítulo 6, que a gente vai estudar hoje, Miqueias, ele fala de Deus entrando em juízo contra o seu povo.
E Deus faz uma acusação formal referente ao pacto que eles têm com Deus. O grande problema aqui é que o povo achava que Deus tinha que ser como eles queriam que Deus fosse. Vejam só, né? Quase não acontece isso hoje em dia. Quase a gente não quer que Deus seja exatamente como a gente quer que Ele seja. A gente tem essa mania de querer colocar Deus numa caixinha e de dizer o que Deus deve fazer. Às vezes a gente tem a ousadia de orar dando instruções para Deus. Deus faz assim, assim, assim. Tem gente até que diz: Deus, se o Senhor fizer assim, 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 eu vou saber que é o Senhor. Aí Deus fica, né? E agora? Se eu não fizer como Ele disse, eu vou ficar em descrédito. Imagina se a gente tivesse esse poder de encurralar Deus, de colocar Deus contra a parede. Ou seja, o povo pensava que Deus fosse esse Deus benevolente, que é incapaz de se irar contra o seu povo. O povo achava que os seus pecados não poderiam ser tão graves assim, ao ponto de Deus perder a paciência com eles. E a gente age assim, continua agindo assim. No verso 3, Deus pergunta para eles: meu povo, o que foi que eu fiz para vocês? E como foi que eu o levei a ficar cansado? O povo estava cansado aqui, diferente dos dias de hoje, né? A gente quase não está cansado. E às vezes a gente está cansado para Deus. E Deus falou assim: tá, então me diga, o que foi que eu fiz para que vocês ficassem tão cansados assim? E aí Deus queria que o povo fundamentasse as suas queixas. Em seguida, Deus vai dizer ali, nos primeiros versos do capítulo 6, como é que Deus tirou, como é que Deus resgatou o seu povo e como é que Deus enviou líderes diante desse povo para vencer esses obstáculos. E a resposta do povo, através do Miqueias, vem a partir do verso 6, que é onde eu quero concentrar o nosso estudo de hoje. Então, no verso 6 e no verso 7, nós vamos ver aqui o que Deus não quer de nós. Então, leia comigo, por favor, Miqueias, capítulo 6. Deu tempo aí de achar, né? Miqueias 6 e 7. E a gente vai ver aqui o que Deus não quer de nós. Ele diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? A resposta, ela começa com essa pergunta: com que eu me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? A pergunta é para todas as pessoas de todos os séculos, de todas as eras. É a grande pergunta: com que eu me apresentarei diante do Senhor, do grande Senhor? Com que a gente vai se apresentar ao Deus grande que está num trono elevado, o Deus excelso? E aí ele começa a conjecturar, a fazer algumas perguntas. Será que eu virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? A pergunta é se Deus se agrada de holocaustos. É se com isso a gente deve se apresentar diante dele. É isso que agrada ao Senhor? Será que se eu apresentar a Deus os sacrifícios, se eu apresentar a Deus os holocaustos, os bezerros sem defeito, sem mácula, Deus vai se agradar de mim? Davi responde. Davi responde lá no Salmo 51, versos 16 e 17. Ele diz assim: pois não te agradas de sacrifícios,
Do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Será que Deus quer esse tipo de adoração do seu povo, sacrifícios no seu altar? Será que queimar, então, os bezerrinhos podem satisfazer o Senhor em relação à nossa desobediência e o nosso pecado? Será que, então, eu queimar ali um bezerrinho sem mácula, sem defeito, pode saciar Deus? Pode agradar a Deus? E fazer com que os meus pecados sejam definitivamente apagados? E aí ele continua, será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? E aí vai aumentando. Já não é mais aqui o bezerro de um ano, são milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite. Ele aumenta a oferta, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. A forma como as propostas aumentam de forma até absurda, até chegar ao primogênito, demonstram aqui que Miqueias ele expõe uma atitude que enxerga uma forma errada de agradar a Deus. Uma forma errada do sacrifício como uma taxa de pagamento para entrar na presença de Deus. Deus, eu vou pagar pela minha entrada. Eu quero pagar o meu ingresso. E muitas vezes, irmãos, nós agimos dessa forma. Nós queremos com os nossos feitos, nós queremos com as nossas boas atitudes, pagar o nosso ingresso na presença do Senhor. E não só isso, a gente quer pagar o ingresso, mas estar na presença dele e sentir isso. E quando a gente paga e não sente, a gente se frustra. E aí a gente pensa, puxa, será que Deus não veio hoje? Será que Deus se atrasou e não veio para o culto? Ao invés de pagar essa taxa, as nossas atitudes, elas precisam ser um caminho onde Deus expressa em nós a sua graça e o seu perdão. De modo que a gente pode experimentar estar na tua presença pelo simples fato de termos sido agraciados pelo perdão dele em Cristo Jesus. A nossa atitude, portanto, diante do Deus excelso, deve ser de gratidão, porque Ele nos perdoou. Amós, capítulo 4, nos versos 4 e 5, diz assim: venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel. Deixa eu desligar isso aqui, está fazendo barulho, não está não? Ou seja, Deus ele está dizendo aqui que o povo se acostumou a pecar livremente e apaziguar Deus com os seus sacrifícios. Então eles pecam deliberadamente, porque Deus é bom. E basta eu apresentar diante de Deus o meu sacrifício que está tudo certo. É incrível como a gente se acostuma a pecar.
e como o costume do pecado nos torna insensíveis, anestesiados. E a gente chega na presença de Deus com os nossos sacrifíciozinhos, com tranquilidade, porque Deus é bom. Afinal de contas, Jesus Cristo já morreu na cruz. E isso é verdade, irmãos. Mas a motivação do nosso coração está errada. Deus ele está provocando o povo à reflexão de que o sacrifício de alguém, mesmo que fosse o mais alto, de mais alto valor, como de um primogênito, como ele falou ali no início, cujo coração não está convertido ao Senhor, portanto, não há arrependimento em seu coração, não vale nada. A gente pode fazer um montão de coisas para Deus, em nome de Deus, ou em oferecimento a Deus, mas se não há em nosso coração uma conversão genuína, um arrependimento de verdade pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas mazelas, não resolve de nada. Não funciona, não serve. Porque Deus está mais interessado no ofertante do que na sua oferta. Deus está mais interessado no coração do ofertante. Se há essa disposição genuína de se arrepender dos seus maus caminhos e de se render a esse Deus excelso, a esse Deus maravilhoso que derramou a sua graça em Cristo Jesus para que nós fôssemos perdoados, lavados do nosso pecado. Então, proporcionou que o véu se rasgasse e eu e você tivéssemos livre acesso à sua presença, sem a necessidade de sacrificar, pela graça, pela bondade do Senhor. Então, se a gente pudesse traduzir isso para nós, Miqueias, de 6, 1 a 7, ele descreve a frustração de Deus, como se a gente pudesse aqui atribuir a Deus um sentimento nosso, com a superficialidade dos sacrifícios que o seu povo lhe oferece. É raso, é superficial. A mensagem é clara, que Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com rituais vazios, irmãos. Deus não se impressiona com o nosso culto. Deus não se impressiona com a forma bem feita que a gente faz aqui o nosso culto, começando no horário, 10 horas da manhã, com um louvor bem executado, em que os irmãos vêm aqui bem cedinho para ensaiar, com o pessoal lá no fundo na mesa de som, da projeção e da transmissão, trabalhando de acordo para as coisas caminharem bem. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com a nossa estética. Deus não se impressiona com as nossas habilidades de conduzir o culto. Deus não se impressiona como você canta bem aí do banco. Deus não se impressiona com a sua coordenação na hora de bater palmas. E nem com a sua falta de coordenação. Deus não se importa com essas coisas. Hoje a gente pode entender que esses sacrifícios que Deus não quer são aqueles que a gente faz sem um coração sincero, sem um compromisso verdadeiro com a justiça e a compaixão. Eu queria dar alguns exemplos aqui de sacrifícios modernos que a gente às vezes apresenta diante de Deus. Primeiro deles, doações sem empatia. A gente é mestre nisso. Em dar dinheiro, ou seja o que for, para a igreja ou para causas sociais, mas ignorar as necessidades de alguém que está do nosso lado. A gente oferta na igreja, a gente dá o dízimo, a gente oferta em missões, a gente oferta em um montão de coisas, mas ignora alguém necessitado do nosso lado.
Uma vez eu ouvi de uma pessoa que ele dizia assim, que todos os dias, quando ele saía da casa dele, que ele virava a esquina, tinha um mendigo sentado no chão. No primeiro dia, quando ele viu aquele mendigo, ele falou assim, meu Deus, que situação terrível desse rapaz. E aí ele se compadeceu daquele rapaz e ele ficou ali entristecido, ele não tinha nada para dar para aquele rapaz, e ele falou, meu Deus, cuida desse rapaz, Senhor. E ele disse que sentiu mesmo uma angústia de ver aquele rapaz. No segundo dia, ele sai de casa e o mendigo estava lá no mesmo lugar. De novo, ele sentiu aquele aperto no coração, aquele mendigo ali. Deus, imagina esse frio. Pai, cuida desse rapaz. No terceiro dia, quando ele virou a esquina, o mendigo estava lá, a angústia já não foi mais a mesma. No quarto dia, a gente não tinha mais angústia. No quinto dia, ele nem viu mais o mendigo. Porque a gente vai se anestesiando com a necessidade do outro. Ela está ali presente. E a gente tenta se convencer de que não é problema nosso. Então, quando a gente faz doações sem empatia, a gente dá, a gente oferta. Mas a gente não pode negligenciar quem Deus coloca diante dos nossos olhos, perto de nós. Outra coisa é o serviço que você presta para o reino de Deus. Quando você serve num ministério, quando você serve numa comunidade, numa igreja, sem amor. Apenas porque você tem que servir. Porque senão alguém vai pegar no seu pé. Provavelmente o pastor vai ficar de novo falando, ai, irmãos, tem ministérios na igreja que precisam de voluntário. A Silvia precisa de voluntário no Ministério Infantil. O pessoal lá no som, você vê o Fábio lá sentado naquela cadeira lá, todo santo domingo, não tem quem o ajude. E aí você fica pensando, meu Deus, eu tenho que ajudar esse negócio aí. E aí você se mobiliza para ajudar. Mas é por obrigação. Não é de coração. Ou pior, quando você serve para que os outros vejam que você está servindo. Aí é mais grave. Quando você participa das coisas religiosas, coisas espirituais, mas sem transformação. Você comparece no culto, você lê a Bíblia, você ora regularmente, mas você não permite que essas coisas transformem você. Porque você está contente com quem você é. Você não permite que a palavra de Deus te transforme, você não permite que os cultos te transformem, você não permite que as reuniões de oração te transformem, porque você está convicto de que aquilo que você é já está legal e Deus está feliz. Você não quer que seu caráter seja transformado, você não permite que seu caráter seja transformado. E você não vê necessidade de agir de uma forma mais justa, de uma forma mais amorosa. Uma outra coisa são promessas, que muitas vezes são vazias. A gente sempre faz promessas. A gente sempre diz para Deus, Deus, esse ano eu vou ler mais a Bíblia. E aí a gente faz aquele plano de leitura bíblica no início do ano. A gente chega em Êxodo, passa ali, aí chega em Levítico e fala, não vai dar não. Mas você está lá prometendo todo ano. Você está lá prometendo, Deus, se for assim, Deus, eu vou mudar. Deus, eu vou agir mais. Deus, eu vou servir mais. Deus, eu vou atender o apelo lá do pastor e vou me engajar em algum ministério. Portanto, irmãos, a gente pode entender que havia naquela época e ainda há um tipo de relacionamento indolente com Deus, preguiçoso. Um relacionamento em que a gente espera que Deus faça algo por nós, sem que a gente precise fazer quase nada por Ele ou para Ele.
um relacionamento raso, um relacionamento superficial, em que se pensa que os sacrifícios, as nossas atitudes no templo ou em qualquer lugar que seja, apaziguam a divindade que a gente mesmo às vezes cria. Nós criamos uma divindade e essa divindade muitas vezes mora aqui dentro, aqui, no nosso próprio ventre. E aí, para apaziguar essa divindade aqui, a gente precisa fazer algumas coisas, para que essas coisas se revertam para nós. E Deus não quer isso. Deus quer de nós um outro tipo de relacionamento. Um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Um relacionamento que gere marcas profundas em mim e em você. Um relacionamento que seja íntegro, verdadeiro, genuíno. Um relacionamento em que você se relaciona tete a tete, face a face com Cristo através do seu Espírito. E aí o verso 8, meus irmãos, vai dizer o que Deus quer de nós. Então vamos ler lá. Ele diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. O que Deus quer de você? Que você pratique a justiça. Que você ame a misericórdia e que você ande humildemente com Ele. O verso 8 agora ele vai nos dizer o que realmente Deus quer ou exige do seu povo. No meio dessa religiosidade vazia que o próprio Deus estava apontando com o povo de Israel. Então Deus, através do Miqueias, ele revela o cerne da sua vontade. Deus não estava interessado na oferta, Deus estava interessado no ofertante, porque o caráter, o comportamento deles importava mais para Deus do que qualquer outra oferta que eles pudessem trazer. O que Deus quer aqui, aparentemente, olhando, fazendo uma análise assim, simples, não é algo complicado, né? Se a gente puder falar, puxa, o que Deus quer de mim? Que eu pratique a justiça. Ok. Ame a misericórdia. Não deve ser difícil amar a misericórdia. E andar humildemente com Deus, isso aqui eu acho que é mais fácil ainda. Que eu tenho orgulho da minha humildade. Ainda mais com Deus, né? Esse verso aqui nos desafia a refletir sobre a nossa busca por Deus. E como que o comportamento cristão, o nosso comportamento, se manifesta ou deveria se manifestar no mundo. Ele está nos convidando aqui a viver uma fé autêntica, que é traduzida em ações e que é traduzida num relacionamento sincero com o nosso Deus. Primeiro lugar aqui, Ele quer que a gente pratique a justiça. É a nossa fé em ação. Deus, Ele nos chama para praticar a justiça segundo os padrões dEle, tá? Isso não é só saber o que é certo. Porque saber o que é certo a gente sabe. Saber o que é certo a gente pode sentar aqui e falar horas sobre o que é certo de se fazer. Mas é fazer. É colocar em prática. A justiça aqui não é apenas legal, mas ela trata-se de uma retidão moral. É uma postura social que reflete o caráter de Deus. Então não é o que nós somos aqui no domingo.
É o que nós somos no dia a dia. É quando a gente bota o nosso pé para fora desse lugar. Onde a gente aqui se comporta bem, a gente abraça os nossos irmãos, a gente os cumprimenta com a paz do Senhor, mas do lado de fora é outra coisa. Que nós deveríamos continuar os mesmos crentes que somos aqui no domingo. Porque a justiça aqui, ela deve ser uma expressão do caráter de Deus. Deus é justo. E Ele espera que os seus filhos reflitam esse atributo dEle. A nossa busca por Deus, ela deve nos levar a amar o que Ele ama e a rejeitar o que Ele rejeita. Isso é justiça de Deus. É amar o que Deus ama e rejeitar o que Ele rejeita. Odiar o que Ele odeia. O Salmo 11, verso 7, nos diz assim: por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Portanto, aquele que pratica a justiça poderá gozar da presença do Senhor. Olha que maravilhoso isso. O fato de nós agirmos com justiça nos concede a graça de gozar da presença de Deus. Quando? No domingo? Todos os dias da nossa vida. Todos os instantes da nossa vida. No seu trabalho, na sua casa, em cada momento do seu dia. Gozar da presença do Senhor. Então, no nosso dia a dia, isso significa ser honesto no nosso trabalho. Não tirar vantagem dos outros. Sabe, irmãos, às vezes a gente negligencia o tempo do nosso trabalho, fazendo coisas que até a gente atribui a Deus. Eu vou ali no banheiro rapidinho para orar, porque na quinta-feira é o dia do relógio de oração, então eu tenho um horário no meio da tarde, eu vou lá no banheiro, faço a minha oração, né? Você está matando o tempo do seu trabalho. Deus não se agrada disso. Mas é para orar, pastor, né? É para orar, para Deus. Mas Deus não quer isso de você. Deus quer que você seja o melhor funcionário que esse patrão tenha. E para isso você não pode matar o seu tempo no banheiro orando. Você precisa estar lá trabalhando, produzindo, sendo excelente no seu trabalho. Significa que você não deve tirar vantagem das pessoas por nada. Significa que você precisa lutar contra o pecado que existe em você. Significa que você deve lutar contra a desigualdade que há perto de você. Mesmo em pequenas coisas. Agir com justiça é isso. Porque a gente deve ser justo nas nossas palavras e nas nossas atitudes. A justiça social também é como um mandamento divino. A Bíblia tem muitos apontamentos para a justiça social, como cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar dos estrangeiros, cuidar dos pobres. Irmãos, quando a fé que você tem é uma fé genuína, é uma fé em Deus, essa fé, ela te impulsiona a ser agente de mudança nesse mundo. Você não se conforma com esse mundo. Pelo contrário, você busca a transformação da sua mente, para que assim você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, quando você tem essa fé em Deus, ela vai necessariamente te impulsionar a ser um agente transformador aonde você estiver. Na sua rua, no seu trabalho, na sua família, onde você estiver, você é impulsionado pela fé que você tem em Cristo para ser um agente transformador.
Então, a fé que nós temos em Deus, ela nos impulsiona para que a gente possa ter um mundo onde haja igualdade. Aqui eu quero fazer um parêntese. Ontem eu assisti um documentário chama O Lugar Onde Mora a Esperança. Inclusive, o nosso irmão Ricardo Cadinha é um dos entrevistados. Esse documentário é feito pelo ministério chamado Poder de Deus. Eles já fizeram outros documentários muito bons. Eu aconselho você a procurar no YouTube, está disponível lá de graça. O canal é Poder de Deus, você procura lá. E nesse documentário que eu assisti ontem, O Lugar Onde Mora a Esperança, eles falam de um povo que, por mais que a igreja brasileira tenha tido escândalos, que a igreja brasileira tenha se desvirtuado, há um remanescente de pessoas que amam a Cristo mais do que tudo e acreditam na igreja do Senhor. E aí eu vi um testemunho de 2 jovens no sertão nordestino, num povoado pobre, que estão lá, irmãos, pregando o evangelho e transformando uma comunidade. Ele dizia assim, quando alguém roubava na cidade, dizia assim, é daquele povoado lá que veio o ladrão. Professores não queriam ir para esse povoado dar aula. Enfermeiros não queriam ir para o posto de saúde daquele lugar. Por causa do evangelho, a realidade mudou. Os professores agora querem ir para lá. Porque aquelas crianças e aqueles adolescentes estão sendo transformados pelo evangelho. E o menino dizia, chorando, as crianças e os adolescentes desse lugar não tinham sonhos. Eu perguntava para ele, qual é o teu sonho? Ele não sabia responder. E hoje é uma comunidade que sonha. E eu achei lindo ele dizer assim, nós levamos esses jovens e adolescentes a sonhar os sonhos de Deus para a vida deles. Fica aqui o meu encorajamento para você assistir o documentário. Depois pergunta para o Cadinho te fala como encontrar esse documentário. Isaías capítulo 1, verso 17, nos diz assim, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. Irmãos, eu e você, como igreja, nós podemos nos envolver em causas sociais, nós devemos. Nós podemos apoiar projetos que defendam o direito das pessoas. Individualmente, a gente pode estender a mão a quem precisa na nossa comunidade ou fora dela. Mas sempre sem esperar nada em troca. Pela graça e pela bondade do Senhor em nós. E a justiça também, irmãos, começa em casa e ela se estende para o próximo. Então, antes de querer mudar o mundo, é muito legal essa ideia, né? Vamos mudar o mundo, sertão nordestino, mudar os prédios aqui ao nosso redor, cidade universitária, universitárias, glória a Deus, aleluia. A gente é chamado a praticar a justiça nos nossos relacionamentos mais próximos, na família, com os nossos amigos e com os nossos colegas. Tiago 2, 8 e 9 diz assim, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Então, para que a gente pratique a justiça no mundo, é necessário tratar os membros da nossa família, os nossos amigos mais íntimos, os nossos colegas com respeito, com amor, resolvendo conflitos de uma forma justa, sendo imparciais nas nossas relações. A justiça pessoal
é a base para a justiça social. Além de praticar a justiça, ele diz que nós devemos amar a misericórdia, que é o amor leal que transforma. Então, a segunda exigência de Deus para mim e para você aqui é amar a misericórdia. Que essa palavra misericórdia pode ser traduzida por bondade ou lealdade também. Isso vai além do sentimento, aquele sentimento que eu falei do rapaz que viu o mendigo todo dia. Sente uma coisinha assim? Precisa além disso. É uma disposição do coração que se manifesta em ações de compaixão e de lealdade. Em primeiro lugar, é a fidelidade a Deus acima de tudo. Amar a misericórdia, a bondade ou a fidelidade, na essência, é amar a Deus. Isso significa que a gente precisa depositar nossa confiança nele. Isso significa que nós devemos obedecer a ele, obedecer a sua palavra. E a sua palavra deve permanecer firme como característica da nossa fé. Essa obediência à sua palavra. Quando alguém der testemunho sobre a sua fé, precisa ser sobre a sua fidelidade à palavra de Deus. Mesmo no meio de circunstâncias ruins. Deuteronômio 6,5 diz: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Não é qualquer amor. Não é um amor superficial. É um amor profundo. É um amor que tem todo o seu coração envolvido, toda a sua alma envolvida. E toda a sua força, todo o seu ímpeto. Nós devemos ser sempre fiéis, amar a Deus em nossa devoção diária, na oração, na leitura bíblica e no serviço a Ele. Nós devemos sempre manter o nosso compromisso com a fé. A misericórdia com o próximo precisa ter demonstração de amor e de compaixão. Se eu e você amamos a Deus, a misericórdia deve se estender ao próximo. É ter compaixão, é colocar-se no lugar do outro, é perdoar, é ser paciente, é demonstrar um amor que não falha, um amor que não é condicional. Assim como Cristo nos amou primeiro. Colossenses 3, 12 a 14 nos diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a misericórdia ou a fidelidade para com o próximo é importante no dia a dia, para que a gente não julgue precipitadamente. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode ter mais empatia. Estar presente para os amigos, para os familiares em momentos de dificuldade, oferecer uma ajuda prática, perdoar aqueles que nos ofendem, ser um porto seguro para quem está em dificuldade, são boas práticas para quem ama a misericórdia. E a misericórdia precisa ser um testemunho cristão. A nossa misericórdia, a nossa lealdade, a nossa bondade para com os outros são um poderoso testemunho de amor. Um amor de Cristo. As pessoas verão Cristo. E verão Cristo em nós, se nós
agirmos dessa forma, amando a misericórdia. João 13:35 vai dizer que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. No quê? Se tiverem amor uns pelos outros. É isso que torna eu e você conhecido. É o amor que nós temos uns pelos outros. Em um mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista, ser fiel aos nossos relacionamentos, cumprir nossa palavra, demonstrar compaixão, pode ser um farol para quem ainda não conhece a Cristo. Pode ser uma luz no fim do túnel para muita gente. E por último, ele diz: ande humildemente com o seu Deus, que é a atitude do nosso coração. Finalmente, então, Deus nos chama a andar com Ele. Não de qualquer jeito, mas humildemente. Isso é sobre a nossa atitude interior. O reconhecimento da nossa dependência dEle, da nossa submissão à sua vontade. A gente precisa reconhecer a soberania e graça de Deus. A humildade começa quando nós reconhecemos que Deus é Deus e nós não somos. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem dEle. A nossa busca por Deus, ela se aprofunda quando a gente reconhece a nossa pequenez diante da grandeza desse Deus. O Salmo 100, verso 3 diz assim: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Louvar a Deus por suas bênçãos, dar a Ele crédito pelas nossas conquistas e não nos gloriarmos em nós mesmos, são práticas de quem andam com Deus. Nós precisamos entender que o favor de Deus é graça, é a mais pura graça. Portanto, a obediência e submissão devem ser sempre à vontade de Deus. Andar humildemente com Deus significa submeter a nossa própria vontade à vontade dEle. Significa que a gente precisa buscar a sua direção, a sua orientação para todas as áreas da nossa vida. Então, andar humildemente com Deus é confiar que os planos dele são sempre melhores que os nossos. Andar com Deus é não ser de dura cerviz. Já ouviu essa expressão na Bíblia? O povo de Deus é chamado de dura cerviz algumas vezes na palavra, porque não abaixa a sua cabeça diante do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4 nos diz: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A gente pode orar sinceramente perguntando: Deus, qual é a sua vontade, Senhor? A gente pode orar por isso sinceramente. Embora a gente já saiba a resposta, que é conhecer a Deus e continuar conhecendo. A gente aprendeu com o pastor João aqui, domingo passado. Mas a gente também precisa estar disposto a seguir, sempre estudando cada vez mais a sua palavra para entender os seus caminhos. Precisa haver disposição do nosso coração. Nós precisamos de humildade no serviço e no relacionamento com os outros. Um cristão humilde não busca por holofotes. Ele serve com alegria, ele serve com contentamento, reconhecendo que ele é um servo de Cristo.
A humildade nos capacita a amar e servir uns aos outros sem inflar o nosso ego. Sem que a gente tenha necessidade de dizer, se viu? Eu fiz. Você viu? Eu ajudei. Você viu o que eu fiz? Porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente deseja ser afagado. A gente deseja ouvir nossa, que coisa legal que você fez. Nossa, que notável. A gente não pode buscar isso. Noé era esse homem justo e bom que andava com Deus. Lucas 14, verso 11 diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então a gente precisa estar disposto a servir em qualquer função, na igreja ou na comunidade, sem buscar reconhecimento de ninguém. Ouvir mais do que falar, admitir erros, pedir perdão, tratar a todos com respeito, independente da sua posição. Portanto, irmãos, nós temos um chamado à fé autêntica. Miqueias 6, de 6 a 8, que nós lemos aqui, não é uma lista de sugestões para nós, mas é uma direção clara e um chamado de Deus para a nossa vida. Deus não está interessado em sacrifícios vazios ou em religiosidade superficial. Então, a minha e a sua busca por Deus não é um destino distante, algo que a gente vislumbra para que um dia, quem sabe, isso possa acontecer. Mas é uma jornada diária, uma jornada de alinhamento com a vontade de Deus. E o seu comportamento, o seu comportamento como cristão no mundo não é um fardo, não deve ser um peso, mas uma expressão natural de um coração transformado. Quanto ao verso 8, a gente pode dizer aqui que nós temos a simplicidade da verdadeira religião. Nessa declaração aqui, Miqueias inclui os pontos importantes do ensino dos outros profetas, juntamente com o ensino de Cristo. Essa palavra de Miqueias é uma regra suficiente para a vida dos homens que são crentes cristãos. Parece redundante, mas não é. Russell Shedd, ele diz que o homem de Deus imita o Senhor. Primeiro, no tocante à ética, ele é justo. Segundo, no que tange à vida social, ele demonstra misericórdia que perdoa e exalta. E no campo espiritual, ele submete-se alegremente e humildemente à vontade de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que é poderosa para transformar o coração mais vil. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe sair daqui, Senhor, sem sermos transformados por essa palavra. Quebranta o nosso coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração, Deus. Talvez o coração mais duro aqui. O coração resistente à transformação que o Senhor quer operar. Faz a Tua obra, Senhor. Envia o Teu Espírito agora, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós desejamos, Senhor, que Teu Espírito venha sobre esse lugar. Reanima o cansado, Deus, em nome de Jesus. Converte aquele que ainda não se rendeu a Ti totalmente, Pai. Que ele ou ela faça uma escolha agora por Ti, Senhor.
de uma vez por todas. Que ele ou ela decida agora, de uma vez por todas, a andar contigo, Deus. A praticar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Reaviva, Deus, aquele que está adormecido. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos ao Senhor que o Senhor reavive a nossa igreja, meu Deus. Que aqueles que estão sentados no sofá, Deus, tenham o desejo, Deus, de congregar, que é admoestar uns aos outros, encorajar uns aos outros, estar em comunidade. Pai, por favor, Deus, nós não nos conformamos como estamos. Queremos ser reavivados pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Que o Deus de amor, o nosso Pai, o Filho cheio de graça que se entregou naquela cruz por nós, e o Espírito que nos faz ter comunhão contigo e com os nossos irmãos, esteja sempre conosco, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.